Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão. Esse é um domingo muito especial, de muita expectativa, mas nós nos reunimos aqui para nosso compromisso regular de meditarmos juntos sobre a atuação de Jesus também no campo da política. Se nós acreditamos que o Verbo se fez carne, então fazer-se carne significa assumir a nossa humanidade com todas as suas dimensões, com todas as suas complexidades. É com estas boas-vindas, então, que eu inicio essa aula. Hoje eu estou aqui no comando total do curso. A mãozinha da Irene não está aqui, nem a voz dela, mas eu mantive o compromisso da aula porque nós estamos chegando no final do ano e eu tenho ainda alguns capítulos aqui que eu preciso compartilhar. Então, fiquem à vontade aí no chat, conversem entre si, quem puder fazer as anotações, faça, ou depois a gente vai conversando. A única dificuldade é que eu não poderei responder as perguntas ao longo da aula, mas eu vou tentar fazer uma aula leve, de modo que vocês possam acompanhar até o final. Bom dia a todos e todas, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui no curso Jesus e a Política, um curso que foi dividido em 4 partes para a gente estudar cada dimensão do sistema de poder, de como o poder se organiza se organiza dentro de uma sociedade, né, para atingir suas finalidades. Então, na primeira parte, nós estudamos principalmente os romanos e como eles impactaram a vida dos judeus no tempo de Jesus. Depois nós estudamos, na segunda parte, a organização das autoridades judaicas, como elas se coligaram com os romanos e mesmo que não intencionalmente ou não declaradamente, acabaram cooperando com esta dominação. Na terceira parte, nós pensamos bastante sobre o povo, como que o povo reage a esse estado de coisas, porque o povo também tem algum poder, alguns instrumentos, e como o povo, então, reage a tudo isso. E agora, na quarta parte, nós estamos estudando Jesus. Como que Jesus, se nós não queremos desencarnar Jesus, né, ou espiritualizar Jesus, como que Jesus, então, lidou de modo significativo com todas essas dimensões que afetavam o seu povo. Se o seu evangelho fosse algo apenas espiritual, abstrato, para o futuro, para depois da morte, para o céu, dificilmente pessoas oprimidas, aflitas, o teriam ouvido. Se eles ouviram ao ponto de memorizar suas palavras, ao ponto de escrevê-las, ao ponto de dar a vida por elas, eu posso presumir com bastante razoabilidade que estas palavras tiveram muito significado para aquelas pessoas. Um significado tão grande que os levou a romper com aquelas tradições, com aquelas estruturas que não eram mais capazes de promover liberdade. Bom, nessa reta final do curso eu tenho feito algumas aplicações. Então eu apliquei o poder ser virtude, que é como eu tenho chamado o poder de Jesus, o poder ser virtude em face do poder político, o poder ser virtude em face do poder judiciário, o poder de punir, de matar. Na aula passada eu falei sobre o poder de tributar, como Jesus enfrentou as questões da tributação excessiva, exploratória e desumana, né? E hoje eu escolhi um tema assim bem adequado ao dia. Espero que alcance toda a sua plenitude, todo o seu poder de significado,
que é o poder servitude, portanto, o poder de Jesus, o modo de Jesus em face do poder religioso. Eu poderia ter optado por outros temas, porque agora fica aqui quase que ao meu gosto, né? Mas como o poder religioso, neste exato momento da vida brasileira, está sendo uma réplica do poder sacerdotal, do poder farisaico, do poder templário, para induzir o povo, eu acredito que nós precisamos compreender como Jesus não se uniu ao poder religioso do seu tempo, antes o contestou. E contestou com as palavras mais duras possível. Nós, então, vamos dirigir a nossa aula pensando na relação de Jesus com os espaços sagrados e na relação de Jesus com as pessoas sagradas. Veja, toda religião, especialmente as religiões mais, digamos, desenvolvidas, mais estruturadas, né? Porque nem toda religião segue o mesmo caminho, mas falando assim em termos gerais das religiões que nós conhecemos no Ocidente, né? Sem nos atentarmos necessariamente para as exceções, mas toda religião tem uma noção de sagrado, e esse sagrado está manifestado ou restrito a certos espaços sagrados, por exemplo, templos, né, que é a ideia mais, digamos, imediata aqui para nós, e a pessoas sagradas, ou seja, pessoas que têm privilégios espirituais e que por isso acabam se tornando ou fazendo o papel de intermediário entre o povo comum, que nós hoje em português, aqui na nossa cultura brasileira e geral, a gente fala o povo leigo, né? Essa semana eu escrevi muito no meu Facebook detestando esta palavra leigo, né? Nós temos que excluí-la do nosso vocabulário, né? Mas essas pessoas sagradas acabam fazendo a intermediação entre o sagrado, Deus, né? Seja lá o nome que se dê a isso, a ele, ou seja, religiões monoteístas ou politeístas, né? Isso não importa nesse momento, mas os lugares sagrados e as pessoas sagradas. Pode pensar assim em diversos exemplos, né? Se nós pensarmos em todo o cristianismo, se nós pensarmos no Islã, se nós pensarmos no judaísmo, se pensarmos nas religiões orientais, se pensarmos nas religiões de matriz afro, né? Nós vamos sempre pensar, sempre identificar os seus espaços sagrados e as pessoas sagradas. Esse estado de coisas estava num nível de organização e cooptação pelo poder político que havia se tornado parte do sistema de opressão e de dominação. Então, a religião conjugada ao poder político pode ser pode causar, né, a mais profunda dominação. Porque o poder político ele ainda pode governar as nossas relações sociais, ele pode determinar o modo como nós nos organizamos, né, pensando assim em termos bem amplos. A religião coloca a nossa interioridade, a nossa espiritualidade, a nossa noção do sagrado, da transcendência, também sob domínio. E esse ser humano, então, dominado religiosamente, é o escravo perfeito. Por causa disso, nós podemos claramente pensar como Jesus lidou com esse estado de coisas. Se ele propôs uma mensagem libertadora, evidentemente ele não poderia se bater apenas contra o governador, apenas contra Herodes, mas também e principalmente, eu diria, contra os religiosos.
Em rápidas palavras, só para recuperar um pouco do que nós pensamos nas aulas anteriores, lá na primeira e na segunda sessão, nós devemos então pensar como os romanos interferiam no poder religioso. Será que César era apenas um imperador titular do poder executivo e, portanto, não tem nada a ver com religião? Ou será que César também traz a sua teologia e traz a sua religiosidade para a Palestina? Certamente a segunda opção é a verdadeira. Nós devemos nos lembrar que César não é apenas o imperador, mas sendo o imperador, ele é também o ungido dos deuses, ele é o escolhido, ele é o filho de Deus e ele é propriamente Deus. Alguns Césares assumem essa sua divindade diretamente, outros são preparados para a divindade, alguns só vão receber tratamento divino após a sua morte, mas outros são mais pragmáticos, digamos, como Nero, como Vespasiano, Domiciano, melhor dizendo, que vão querer serem adorados como deuses já. Eles não vão esperar o processo de canonização, eles querem ser deuses já. Então nós não podemos ignorar o fato que a presença romana na Palestina é uma dominação religiosa também. O que ocorre é que, para não criar muito atrito com os judeus, e como a religião tinha uma força imensa no povo judeu, os romanos fizeram um tipo de acordo de cavalheiros, um tipo de acordo superior, em que ele dava autonomia aos judeus para praticarem seu próprio culto, né? Inclusive dispensando os judeus do culto a César, né? E preservava então a autonomia religiosa do povo judeu. Bom, isto tem um ponto positivo no sentido de que o povo judeu pôde ficar livre da idolatria direta, digamos, de adorar César, como todos os outros povos fizeram facilmente. Não me ocorre nenhum povo daquela época que tenha recusado culto a César. Então, esse é um lado, digamos, positivo, se a gente pode dizer assim. Mas, do outro lado, nós temos um fortalecimento político das autoridades religiosas. Então, embora o sumo sacerdote não seja um governador, na prática, ele é o cabeça da nação judaica. É com ele e através dele que tudo acontece. Por isso, vocês vão ver na leitura do Evangelho Anás e Caifás jogando tudo que é político nas páginas do Novo Testamento, passam por Anás e Caifás, passam pelos saduceus, passam até pelos fariseus. Então, nós temos aqui um quadro religioso complexo, né? Uma tolerância pragmática da parte dos romanos e uma certa liberdade religiosa para os judeus, embora a alta liderança da religião judaica, que era o sumo sacerdote, né? Dentro da pirâmide da hierarquia, sumo sacerdote, ou seja, sacerdote no singular, acima dos demais sacerdotes. Esses sacerdotes estão coligados com Roma. Então, não deixa de ser um certo sincretismo, né? Esse sincretismo ele vai se manifestar em alguns dados assim que foram absorvidos pela religião judaica. Por exemplo, o templo de Herodes, construído e que estava já em pleno funcionamento na época de Jesus, é um templo que tem lá na sua porta principal, lá na sua fronte, né, na sua face de entrada principal, uma águia romana. Esta águia, ela é, digamos, um punhal, né, encravado na religião judaica. Por quê?
A religião judaica quer se colocar como sendo a única religião verdadeira, aquela única que tem os mandamentos do único Deus. Portanto, nenhuma outra imagem, nenhuma outra possibilidade de absorver elementos de outra religião. Porém, o templo era o lugar máximo, o lugar da religiosidade máxima do povo judeu, o verdadeiro símbolo da nação. E Herodes, que era um homem não judeu, deu este templo de presente para a nação judaica, mas colocou na sua fronte, né, na face mais importante do templo, uma águia romana, de modo que todo o funcionamento do templo carregava esta, digamos, provocação, né, esta irritação, e causava esse mal-estar no povo judeu. Quem é que apoiava esta águia ali? Claro, a elite sacerdotal. Por quê? Se eles resolvessem tirar aquele símbolo da dominação romana, é claro que os romanos viriam contra eles. Uma outra coisa que não aparece no Evangelho, mas é muito confiável nas fontes extra-bíblicas, é que o imperador romano substituiu, fez um acordo de dispensar o povo judeu do culto a ele em troca de sacrifícios diários em oração, digamos, em homenagem ao imperador. Então vejam aqui de novo a religião romana embutindo dentro do ritual judaico um sacrifício não comandado pela lei de Moisés, ou seja, diariamente o sacerdote fazia uma cerimônia dedicada ao imperador. Então vocês veem aqui como que a religião, mesmo quando ela quer ser purista, né, quando ela quer ser a única verdadeira, ela faz acordos com o poder político para preservar sua estruturação. Então este quadro tem que ser levado em conta. Tem que ser levado em conta que a presença romana na Palestina depende de uma justificativa teológica. E quem é que vai dar essa justificativa teológica? Os líderes da religião judaica. Eles é que vão manter o povo religiosamente submissos ao poder romano. Vocês sempre vão perceber que o sacerdote e aquela casta sacerdotal do templo está jogando a favor dos romanos, né? Bom, esse simples quadro apresenta a gravidade da situação, né? A infiltração de uma adoração a um homem, coisa absolutamente abominável para os judeus, né? A adoração de César, César como sendo o próprio Deus, o Filho de Deus na Terra, e o sistema judaico completamente desviado das suas finalidades. Então aqui a gente percebe uma coisa importante. Tudo que nós criamos na sociedade, inclusive nossas religiões e nossos locais sagrados e nossas pessoas sagradas, podem ser cooptadas por interesses de fora da religião e de dentro da hierarquia religiosa. Aquele sacerdote, Anás e Caifás, que deveriam sempre ser vistos como fiadores da aliança com Yahvé. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Os sacerdotes deveriam ser os representantes daquela antiga aliança, com todas as suas implicações. Agora, o que eles são? Eles são uma classe nobre, aliada aos romanos e cooperadores da opressão do seu próprio povo. Nada disso é estranho, se a gente entender o embate de Jesus com esse estado de coisas. Bom,
que eu falei até agora? Eu fiz um pequeno panorama da situação religiosa do povo judeu nos dias de Jesus, né? Uma outra coisa importante, talvez que deveríamos colocar aqui, é que o judaísmo está muito fragmentado em seitas, né? Mas todas elas, de alguma forma, não causam problema para os romanos, a não ser os essênios, que, como eu já falei na terceira sessão do curso, se retiraram, né? E a não ser talvez os zelotes também, que pegaram em armas. Mas tirando esses dois grupos mais radicais, né? Um pacifista e outro violento, o pacifista é o essênio, o violento é o zelote, de certa forma, todas as seitas, as facções, né, judaicas, da religião judaica, do judaísmo, estavam em concordância, de certa forma, que não havia nada que fazer contra os romanos. Bom, por causa de tudo isso, não estranha então que Jesus tenha se dirigido a essas autoridades com ampla liberdade e com muita autoridade. As palavras mais duras de Jesus no Evangelho são dirigidas às autoridades religiosas. Estes homens, que eram os exemplos públicos da moralidade judaica, foram denunciados abertamente por Jesus Cristo, que anuncia, além dos seus pecados, o juízo de Deus contra elas. Então você pode imaginar já o impacto que a palavra de Jesus tem nesse status mantido pelas autoridades judaicas, né, religiosas judaicas. O impacto que a palavra de Jesus tem. Por exemplo, ele cura no sábado. Ele perdoa pecados diretamente. Filho, os teus pecados estão perdoados. Ele não recorre nem ao templo, nem aos sacerdotes. Apenas uma única vez ele fala, vai e mostra-te ao sacerdote, né? Parece que ele quer implicar o sacerdote na publicização, digamos assim, do seu ministério. Ele ensinou com plena autoridade, sem nunca jamais invocar uma autoridade do judaísmo dos seus dias. Ele interpretou a lei de modo inovador. Ouviram que foi dito isso, eu, porém, lhes digo, né? Fazendo aqui a tradução para o português mais moderno, né? Eu lhes digo, né? Então, com plena autoridade, resgatando o espírito da lei de Moisés, que era o amor, o temor a Deus e o amor ao próximo, a solidariedade, e ainda dando novos mandamentos. Quando ele fala, ouvistes que foi dito, passado, eu, porém, lhes digo, né? Ouviram que foi dito, eu, porém, lhes digo, ele está assumindo para si uma autoridade superior à do sacerdote, porque o sacerdote não era, pelo menos descaradamente, fonte de legislação, né? A lei de Moisés era preservada para todos os efeitos. Ele ensinou mulheres, ele atendeu estrangeiros e, por fim, ele deu autoridade aos seus discípulos para darem continuidade à missão dele, a missão de curar, libertar e perdoar pecados. Eu não sei se já deu para sentir o tamanho do problema. Quem perdoa pecados no tempo de Jesus é o sacerdote, não é nem o rabino, é o sacerdote. Todos os sacrifícios de expiação de pecados devem ser feitos no templo, com as suas devidas custas, né? Os devidos honorários. Quando Jesus estende a mão para uma pessoa e fala, filho, teus pecados estão perdoados, ou quando ele estende a mão para uma mulher e fala, filha, teus pecados estão perdoados, ele está ferindo de morte o sistema religioso que mantém o povo submisso aos romanos e que legitima a dominação
romana. Então, à luz desses exemplos ou dessas citações, nós podemos deduzir que Jesus não levou em conta a centralidade do templo, porque o templo era o lugar de perdoar, ele não levou isso em conta, não levou em conta a poderosa e rígida hierarquia sacerdotal, portanto, lugar sagrado e pessoas sagradas. Podemos até incluir aqui agora, já nessa altura, o livro sagrado, a Torá. Quando ele se dá o direito de falar, ouvistes que foi dito, eu, porém, lhes digo, ele está abrindo um caminho superior àquele da lei de Moisés. Pelo menos é assim que os cristãos vão entender. Ele, então, pega este poder especial dos sacerdotes e o democratiza abertamente, dizendo, vão, perdoem, ensinem, libertem, curem as pessoas. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Pega um poder exclusivo que somente uma casta sacerdotal está oficialmente autorizada a desempenhar, toma isso da mão deles ou torna este poder exclusivo ilegal, ilegítimo, né? E o dá às pessoas comuns. É claro que depois a igreja vai falar, São Pedro, São não sei o que, São etc e tal, e vai tentar de novo tornar estes poderes e essa autoridade de Jesus, não é a autoridade de César, é de Jesus, vai tentar tomar isso depois exclusivo, né? Mas nós estamos perfeitamente autorizados a fazer essa leitura mais radical. Quem depois vai dizer que Jesus fundou uma igreja, desculpe, fundou uma igreja e fundou uma hierarquia, está fazendo uma leitura retroativa, está fazendo uma leitura anacrônica, está fazendo uma leitura que defende os interesses da atualidade, ou seja, está usando os interesses atuais para criar uma causa legitimadora daquilo que eles querem fazer hoje. Mas nós precisamos entender o impacto desse agir de Jesus para então entendermos o que é que ele quis nos ensinar para nos libertar daquele poder religioso. Por que o poder religioso é mau? Não, porque o poder religioso é facilmente cooptável pelos poderosos do mundo e ele passa então a agir de modo distorcido. Ele era para ser um poder libertador, mas ele acaba se tornando um poder opressor dos mais violentos. Então, Jesus não poderia ter sido o legitimador desse estado de coisas. Deixa eu molhar o bico aqui, porque então agora eu passo a falar dos lugares sagrados. Bom, para a gente falar de lugar sagrado, nós vamos direto para João 4, né? Eu vou apenas pontuar estas questões, porque acredito que vocês estarão plenamente habilitados a dar seguimento a isso, né? Nós vamos para João 4, porque João 4, o Evangelho de João, capítulo 4, tem aquele diálogo de Jesus e a mulher samaritana. Então nós temos aqui um problema profundo que vocês, talvez pela simples leitura do Evangelho, não vão perceber, mas está presente aqui. Jesus está vindo da Galileia para a Judeia, ele está a caminho da Judeia, né? E ele passa por Samaria. Samaria não é apenas uma província rival dos judeus. Não tem ali apenas uma questão política e uma questão étnica. Tem ali uma questão
religiosa gravíssima, que em rapidíssimas palavras é a seguinte. Quando o reino de Israel e Judá foram levados para o cativeiro, a parte do norte, que é a parte de Samaria, sofreu um tipo de política de desnacionalização, né, de quebra da identidade nacional, pela miscigenação, ou seja, o imperador assírio trouxe povos de outros lugares para a Palestina, a parte norte, e leva judeus para outros lugares, porque ele entendia que, miscigenando esse povo, ele quebraria a identidade nacional. Esta mescla de gente do norte vai se tornar aquilo que o Novo Testamento chama de samaritano. O que é então o samaritano? O samaritano é um judeu miscigenado. É um judeu que não preservou a pureza étnica. E por causa disso, os judeus do sul os desprezam e odeiam, né? O povo do sul sofre outro tipo de desnacionalização, que é o quê? O transplante desse povo para outro lugar. E esta terra, então, é dada a outro povo. Com isso, o povo judeu do sul consegue manter a sua pureza étnica. Então, isso que nós vemos até hoje, né, dos judeus espalhados pelo mundo, começa, a primeira diáspora foi aqui, né, no século VI a.C., pelo cativeiro babilônico. Quando esse povo judeu é autorizado a voltar para a sua região, a região de Jerusalém, a parte sul, ele se propõe a reconstruir o templo. E o povo do norte quer ajudar na reconstrução do templo. Mas vocês vão ler lá no livro de Esdras e de Neemias, de Esdras principalmente, que eles não aceitam. Eles falam, não, vocês não têm parte conosco, saiam daqui. Vocês não mantiveram a pureza, vocês não têm autorização para participar. Esta profunda rivalidade, então, fica num nível da violência. Quando mais tarde o povo do sul consegue formar uma certa autonomia política, estou me referindo ao período dos Asmoneus, no século II a.C., né? Eu sei que é muita informação, mas só para vocês entenderem o que está no pano de fundo aqui da mulher samaritana. O povo do norte construiu seu próprio templo. Mas esse reino asmoneu, porque ele se tornou muito poderoso e tal, eles invadem Samaria e arrasam com o templo de Samaria. E ficam ali apenas os destroços do templo de Samaria. Ponto. Agora nós podemos chegar ao diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Quando Jesus pede água para aquela mulher, ela fala, como você sendo judeu pede água para mim? Então ela está expressando ali o ódio e o desprezo e o repúdio que governam as relações entre judeus e gentios, entre homem e mulher, entre judeu puro e judeu misturado. E ela então vai se interessando por aquela conversa, pela maneira como Jesus vai abordando, e ela fala assim, nossos pais dizem que aqui é o lugar sagrado, o Monte de Gerizim. Ela deve ter apontado para as ruínas do templo e dito para Jesus, olha aqui, nossos pais nos ensinaram a adorar neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Ela está colocando na cara de Jesus, digamos assim, o ódio que a religião pode assumir e perpetrar. Desculpem. O ódio que a religião pode assumir. E Jesus, então, neste contexto é que ele vai dizer, mulher, pode crer em mim, pode acreditar, que vem a hora e já chegou
que nem neste monte, apontou para o Monte Gerizim e para o templo destruído por outra religião, a religião do sul, pura, verdadeira. Vem a hora e já chegou, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, nem para lá, nem para cá, adorareis o Pai. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros humanos, adorarão o Pai de verdade, em espírito, aqui não significa apenas espiritual, mas na completude do ser humano, e em verdade. Por quê? Porque estas religiões dos lugares sagrados é falsa. Todo lugar sagrado é falso, é mantido por uma mentira. Aqui é sagrado, aqui não. Aqui é certo, lá é errado. A partir do momento em que você ergue muros em torno do lugar sagrado, você está diante de uma religião potencialmente violenta. Se Jesus tivesse estabelecido, de fato vocês samaritanos estão errados. Vocês devem se voltar para o templo de Jerusalém, porque lá é o lugar certo, ele estaria apenas entrando na fila da religião do ódio. Mas esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele é estupendo. Ele é estupendo, porque ele integra aqui a ruptura de diversas dimensões, né? É um homem conversando com uma mulher, é um mestre conversando com uma mulher que já tinha tido vários maridos, é um judeu conversando com uma samaritana, em lugar privado, por isso ela fala, como você sendo homem se dirige a mim? Homens não se dirigem à mulher, né? E por fim ela coloca a questão da religião, né? Ela diz, olha, a razão do ódio entre nós está ali. Você não está vendo o lugar certo que foi quebrado por seus parentes, por seu povo. E então é neste contexto que Jesus fala, mulher, eu vou lhe dizer uma coisa, vem a hora, mas já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, meu Pai e seu Pai. Lembra? O Pai. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Na verdade dos fatos, não havia nada que justificasse a separação e o ódio entre judeus e samaritanos, entre homem e mulher, a não ser a falsidade da religião. A religião que vai dizer, aqui sim, ali não. Você sim, você não. Né? Então é nesse sentido que se dá. E um outro texto que eu queria colocar aqui para vocês é um conflito entre Jesus e os fariseus. Então, nesse primeiro caso, foi um conflito com uma mulher de outra religião, de outro povo, é quase a mesma coisa, né? Povo e religião. Mas agora, em Mateus 12, versículo 6, Mateus 12, versículo 6, Jesus diz o seguinte, e aqui está quem é maior que o templo. Ele fala, Jesus está aqui debatendo sobre o sábado. E ele fala, vocês nunca leram que o sacerdote no templo viola o sábado? Olha como a religião tem as suas falseabilidades, né? Vocês nunca leram, vocês nunca viram que o sacerdote, que é o defensor do sábado, quebra o sábado e nem por isso é culpado? E aqui está, presta atenção, aqui está, ele está falando de si, aqui está quem é maior do que o templo. Eu não sei se nós temos condições de dimensionar
o tamanho desta afirmação de Jesus. O templo não é apenas uma casa de pedras revestidas de ouro, onde se realizam todos os atos da vida religiosa daquele povo. É mais do que isso. O templo é quase que o centro do universo. O templo é a síntese de tudo que a nação judaica era. É como se fosse a coluna sobre a qual tudo se estabelece. A nação judaica, sua posição no mundo e sua relação com Deus. Então, o templo é, para os judeus, o centro do universo. É o ponto de contato entre o divino, o Deus Todo-Poderoso, revelado aos judeus, sim, revelado aos judeus, como a nenhum outro povo, revelado aos judeus. O Deus único, poderoso, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, habita neste templo. Jesus, hominho do norte, do povo miscigenado, não tão sujo quanto os samaritanos, mas também meio sujinho, né? Meio desprezado. Acaso pode vir alguma coisa boa da Galileia? Ora, se Deus quiser nos mandar alguma coisa boa, vai nos mandar do sul, não da Galileia, não do Nordeste. Né? Jesus, este homem, sem pedigree, sem título acadêmico, sem reconhecimento teológico, sem nada, se coloca diante das autoridades do templo e fala: e aqui está quem é maior que o templo. Jesus é maior que o templo. E Jesus fez do seu corpo um templo. Lembrem vocês que Jesus vai ser acusado de ameaçar o templo, porque ele mesmo falou: destruam esse santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. E as pessoas, os líderes, os judeus da época, ficaram tão perturbados com essa afirmação de Jesus que ela vai servir de formulação de acusação contra Jesus perante o Sinédrio. Esse homem ameaça o templo. E Jesus diversas vezes demonstrou que o templo estava caduco. Caduco no sentido etimológico mesmo. Ele é obsoleto. Ele vai cair, é uma questão de tempo. Lembrem daquele diálogo de Jesus com os discípulos, ou melhor, dos discípulos com Jesus. Mestre, o senhor não está vendo que lindo esse templo? É como se eles dissessem assim: Senhor, não dá para aproveitar esse templo aí para a nova religião? Imagina o senhor, né? Assumir esse templo aqui como seu palácio, fantástico, né? E Jesus fala: pois é, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada deste lugar. Por quê? Porque a partir de Jesus, este lugar perde todo sentido. Jesus não está apenas predizendo a destruição daquele prédio. Jesus está estabelecendo a destruição de toda circunscrição de lugar sagrado. Jesus está profetizando, prometendo, propondo a destruição da lógica do sistema religioso. Ele está propondo um novo jeito de estar no mundo. Ele trouxe o sagrado para a vida, e trouxe a vida e sacraliza a vida. A religião não tem esse poder, por isso toda a sua lógica é derribada por Jesus. Em João capítulo 2, eu já li aqui em algum momento, mas vocês podem ver lá a partir do versículo 19 e tal,
João capítulo 2, quando Jesus fala de destruir o templo, as pessoas falam para ele, mas em 46 anos foi construído esse templo e você vem aí com essa que vai destruí-lo e reconstruí-lo em 3 dias? Ninguém entendeu. Mas o autor de João anota uma observação a posteriori, dizendo: quando, porém, Jesus ressuscitou ao 3º dia, seus discípulos compreenderam que ele se referia ao santuário do seu corpo. Portanto, quando nós dizemos que a Igreja de Jesus Cristo é o seu corpo, que a Igreja é o corpo de Cristo, isso só tem sentido dentro da nova lógica de Jesus Cristo. Portanto, Jesus dispensa, demite o sistema templário. Por último, quando Jesus está na cruz, agonizando, e ele entrega, segundo o Evangelho de João, capítulo 19, ele fala, está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dando um grande brado, tomba a cabeça e expira. Os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas dizem que o véu do templo, que era feito de tecido espesso, impossível de rasgar, rasgou-se de alto a baixo e expôs a mentira da religião. Não tinha nada lá dentro. A arca já havia sido roubada e ocultada há muito tempo. Aquela religião de expiação era farsa, era uma farsa, mantida por todo o ritual, por todo o aparato sacerdotal, para manter a farsa religiosa. Não havia mais ali expiação alguma, não havia mais ali temor de Deus algum, apenas a circunscrição de um local sagrado e de um local mais sagrado ainda, onde entrava uma vez por ano o sumo sacerdote ou alguém por ele designado. Mas aquilo era um teatro. Não tinha mais expiação nenhuma ali. Por isso Jesus leva a expiação para a rua. Meu irmão, minha filha, meu filho, perdoados estão os teus pecados. Vão, não pequem mais. Voltem à humanidade, voltem à humanização. É isso que o Pai quer, né? Bom, com isso então eu termino aqui uma brevíssima explicação sobre o embate de Jesus, da lógica de Jesus, com um dos pilares da religião, locais sagrados, né? Eu vou depois postar lá no chat para vocês compreenderem a história do templo, né? Eu sei que hoje, né, vou fazer aqui um breve comentário, uma breve aplicação, porque infelizmente eu não estou podendo ler os comentários de vocês, mas talvez essa seja a dúvida que esteja, digamos assim, mais na ponta da lista, né? É claro, irmãos, que nós, cristãos, estamos acostumados a chamar os nossos locais de culto de templo, né? A rigor, é uma designação completamente errada, porque templo é uma palavra pagã. É uma palavra que não tem mais sentido, não tinha sentido próprio. Nem no judaísmo, o nome certo, correto, não seria templo, né? Mas vá lá, né? Como os judeus inventaram o templo, né? Então vamos levar em conta que eles tinham lá um templo, né? Um espaço sagrado, onde Deus prometeu sua presença, onde Deus fazia um papel de garantidor da aliança, para que todo o povo, então, pudesse ter
confiança, pudesse ter segurança. Mas, para os cristãos, a palavra templo é completamente inapropriada. Por quê? Porque nós sabemos que nos nossos locais de culto, né, nas nossas catedrais, nas nossas igrejas, né, sei lá que nome a gente dá para isso, né? Vamos chamar de igreja, né? Os prédios, né? Os prédios, os locais de culto, não são propriamente templo. Templo é uma palavra pagã de encontro com o sagrado, de adivinhações, de, como é que chamava lá, de augúrios, de feitiços, de magias. Esta é a origem da palavra templo. Olha este verbo, contemplo, contemplar, né? Então essa é uma palavra que vem originalmente da astrologia. Ela começa, eu vou colocar lá para vocês não ficarem com muita informação agora, mas ela vem da astrologia. Ela é primeiro um quadrante do céu que os astrólogos e os bruxos e os magos usavam para adivinhar, né? Depois passou a significar o local demarcado de onde eles observavam o céu, e depois então esse local passou a ser chamado de sagrado, e ali você colocava um altar, você colocava ali um objeto sagrado, etc. E esse local então passou a ser um local do contemplo, de contemplar, né? Claro que hoje nós usamos a palavra contemplar no sentido de observar e etc. A palavra considerar também vem de consideral, que é observação do espaço, né? Esta palavra, então, ela deveria designar propriamente lugar mágico, lugar onde o divino se manifesta com exclusividade, onde o divino se manifesta aqui e não ali. Porque se o divino se manifesta aqui, e aqui, não há templo. Não há por que demarcar um território. Porque Deus está livre. Porque Deus pode se manifestar em todo lugar, né? Portanto, pela lógica original dos cristãos, não existe lugar sagrado em nenhum lugar. Nenhum lugar é mais sagrado do que o outro. Eu sei que a sua igreja é bonita, etc., tem toda aquela aura de... Tudo bem, eu não sou um destruidor de templos, por favor, né? Nós não precisamos dessas bobagens, né? Não digo bobagem o templo, nós não precisamos de destruir nada. Nós temos que mudar aqui que nós temos que mudar, né? É esta lógica de Jesus, essa teologia de Jesus, né? Este evangelho de Jesus que nos permite levar o sagrado para a vida. E quando Paulo diz que nós somos não templo do Espírito, santuário do Espírito, ele está dando a mais elevada noção do que Jesus quis dizer. Você é sagrado. E você é a habitação de Deus. Porque é isto que Deus quer. Deus não quer casas. Deus não precisa de casas, né? Bom, tudo isso vocês já sabem, mas eu não sei se eu completei meu pensamento, né? Eu falei aqui um pouco da etimologia da palavra templo. Então, propriamente, eu sei, tudo bem. A questão não é a palavra, a questão é aqui, a ideia, né? Se você ainda pensa que você está num lugar sagrado, né? Culto de domingo de manhã, né? O serviço litúrgico da noite, o culto do pastor fulano, da pastora fulana e tal, né? Os homens de Deus, o lugar, você sente ali aquela energia, não sei o quê, né? Tudo isso é disparate.
indispensável em absoluto e não joga papel nenhum. Eu sei que é chocante, mas não joga papel nenhum. Se não houvesse nenhum templo hoje, nenhuma catedral, nenhuma matriz de não sei o quê, nós perderíamos muita arte, nós perderíamos museus, nós perderíamos arquitetura, nós perderíamos muita coisa. Mas da essência de Jesus Cristo nós não perderíamos absolutamente nada. Eu sei que é chocante. Eu não estou, por isso que eu falei, não estou falando para ninguém sair de lugar nenhum, para ninguém destruir nada. Né? Pelo amor de Deus, se alguém fizer isso, vai por tua conta e risco e responda pelos seus atos. Né? Eu não tenho nada contra lugares de culto, lugares de reunião, isso é absolutamente prático. Agora, tornar esse lugar um lugar especial, sagrado, aqui é sagrado, ali não, aqui você pode subir, aqui não, né? Aqui os homens podem subir, as mulheres não. Vamos fazer uma reunião na igreja para discutir se as mulheres podem subir no tablado, né? No altar. Olha a lógica, né? A lógica do templo aí, né? No altar, né? Venham aqui no altar, entreguem suas vidas no altar, né? Toda essa lógica é farisaica. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu também fui criado na igreja. Né? Eu não estou dizendo que vocês não devem se reunir, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que não podem ter seus próprios prédios. Não estou dizendo que esses prédios não podem atender suas finalidades, mas tem que mudar aqui dentro. Diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Mulher, vem a hora. E se você crer, até já chegou. Já chegou. Em que vocês adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em todo lugar. Até na Samaria, suja, imunda. Jesus nunca poderia ter tomado a água daquela mulher. Aquela água estava 3 vezes imunda. E o Filho de Deus tomou a água imunda da mão de uma mulher imunda, de uma raça imunda, e ali sacralizou a água, o poço, a mulher, a cidade, a nação, e tornou todos irmãos de novo. Vão por todo mundo. Preguem o evangelho na Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Né? Então, nós temos que mudar nossa cabeça. Bom, eu vou rapidamente, então, agora para a questão das hierarquias, porque, veja, nós temos aqui agora a questão das pessoas sagradas. Um lugar sagrado não tem sentido se não houver um grupo de pessoas especiais que foram a quem foram atribuídas ou atribuídos alguns dons especiais, alguns poderes especiais, alguma autoridade, alguma capacidade do divino. Né? Esse homem ou essa mulher faz coisas que os outros não fazem. Né? Ele faz, etc. Tem que ser com ele, tem que ser a oração dele, tem que ser a oração dela. Tudo isso foi destituído por Jesus Cristo. Eu queria lembrá-los da história do sacerdócio. E aqui então falar um pouco sobre o sacerdócio de Levi e o sacerdócio comum. Né? O tempo é brevíssimo, não vai dar para aprofundar o tema, mas pelo menos eu coloco aí algumas questões para vocês pensarem. Quando o povo de Israel sai do Egito, Deus os guia para uma montanha no deserto chamada Sinai. Nesta montanha, Deus chama aquele bando de escravos com cabeça de escravo, né? E faz com eles um acordo. Neste acordo não consta nem realeza, nem sacerdócio. Portanto, a nação judaica seria criada, fundada por uma outra lógica. Eles tinham saído do Egito, já falei isso aqui em outras aulas,
num império que era encabeçado por um homem divino, o faraó, e que tinha ao redor dele uma classe sacerdotal que era tão importante quanto o faraó. Por quê? Porque para o faraó vender a teologia falsa de que ele é filho de Deus, ele precisa ter uma casta de pessoas que deem suporte e que convençam as pessoas de que aquilo é verdade, porque não é verdade. Né? Então, os sacerdotes são o poder ao lado do poder político. Nesta fundação do povo judeu no deserto, esse bando de escravos no deserto, com sua cabeça de escravo, dizendo agora somos livres, Deus não institui nem realeza, nem sacerdócio. No capítulo 19 de Êxodo, ele fala, vocês serão para mim um reino sacerdotal. É uma expressão completamente sem sentido. Vocês serão para mim um reino sacerdotal. O que Deus está querendo dizer com isso? Vocês todos têm o mesmo status diante de mim, vocês todos têm status de realeza, de nobreza, diante de mim. Então Deus se coloca ali como o único cabeça da nação. E ele também fala reino sacerdotal, ou seja, todos vocês terão status de sacerdócio. O povo fica um pouco chocado, o livro não narra esta reação, mas logo na sequência do capítulo 20, depois que tem aquela teofania do Sinai, estrondosa, com fogos, raios e trovoadas, e que Deus fala ao povo, eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo, estabelece esta aliança de um Deus com um bando de escravos. O povo chama Moisés e fala, Moisés, não, nós não vamos fechar este acordo, nós não temos condições. Se Deus continuar falando conosco, nós vamos todos morrer. E Moisés tenta convencê-los dizendo, não, o Senhor ama vocês. Ele não ia trazer vocês aqui para matá-los. Deus ama vocês, venham, vamos todos juntos a Yahvé. E eles disseram, não, nós não podemos suportar. Ouve você a palavra e você transmite para nós. O que você falar para nós, nós juramos obedecer. E então, a partir desta recusa do povo, Deus institui uma tribo, a tribo de Levi, e dentro desta tribo uma família, a família de Arão, que é também a família de Moisés. Veja, Moisés faz um papel excepcional, ele não tem sucessor no sentido pleno, ele não é rei, ele é um fundador de uma nação, né? Ele tem uma grandeza exclusiva, ninguém é como Moisés, ao ponto de fundar uma nação. Então Moisés está numa categoria à parte, ele não tem sucessor. O Josué, na verdade, não é um Moisés segundo, né? Ele é um general de guerra que vai fazer as tarefas que lhe cabem fazer, e depois ele também não tem sucessor, né? Se você ler o final do livro de Josué, não tem sucessor. Ele renova o pacto do povo com Deus, falou, tá aí o Deus de vocês, eu cumpri minha tarefa, eu e minha casa servimos ao Senhor, vocês decidam a quem vocês vão servir. Se vocês servirem a Deus, ele cumpre as promessas, se vocês não servirem, vocês vão se dar mal, vão se tornar como um povo qualquer de escravos aí, né? Aí vocês se virem, né? Mas o Moisés, então, ocupa um papel exclusivo e cria, então, dentro do judaísmo, a ideia do sacerdócio, porém com salvaguardas. Quais salvaguardas? Ao invés de o sacerdote judeu, israelita, ser o homem mais poderoso da nação, na verdade ele é o mais pobre. Ele depende que as pessoas tragam lá
um cesto de mandioca, uma saca de arroz, uma saca de feijão, uns porquinhos. Não, porquinho não pode porque era proibido, né? Mas ele depende que aqueles produtores venham para ele trazendo a riqueza da nação. E ele, então, farto dos bens que Deus está dando ao seu povo, retruca para eles com bênçãos sem medida. Bom, não preciso contar o que esse sistema foi se tornando ao longo do tempo. Na monarquia, há uma profunda perversão tanto do templo como do sacerdócio, e o prolongamento disso é Anás e Caifás e o templo de Herodes, ok? Então não preciso contar essa história. Quando Jesus vem chamando todo o povo e quem o acolhe são aqueles deserdados, excluídos, excomungados, renegados, que chegam para ele, ele os abençoa. Ele os abençoa dizendo: vocês serão meus discípulos. Vocês amem uns aos outros. E Jesus forma uma nova comunidade. Uma nova comunidade. E ao invés de estabelecer uma hierarquia, ele estabelece uma horizontalidade radical. Uma horizontalidade. Então a hierarquia é assim, uma pirâmide com um cabeça, e daí vai descendo aqui os degraus da pirâmide. Jesus horizontaliza isso completamente e ainda permite que essa horizontalidade seja quebrada para baixo. Para baixo. Descer pode, para buscar aqueles que foram pisados, desumanizados, pode. Mas você vai descê-lo para trazê-lo à dignidade. E aqueles outros que que se julgam superiores nesta farsa hierárquica, esses terão que ser trazidos à dignidade onde todos nós nos encontramos. A prova cabal de que esta horizontalidade é um feito magnífico, central do Evangelho, é o Pentecostes. Por quê, meus irmãos? Porque o ungido, que nós falamos hoje, o ungido, o cara é ungido, a mulher é ungida, o ungido, essa coisa do ungido, ela é primeiramente do sacerdote. Quem foi ungido pela primeira vez em Israel foi o sacerdote. Mas aí depois tem o rei ungido. Tá, mas o rei, ele é um personagem acidental. O rei não foi previsto nem desejado. O rei, Davi, Saul, etc., foram concessões de Deus. Deus nunca quis a monarquia. Né? Depois o profeta foi ungido. O profeta também não era uma personalidade prevista. Se o povo tivesse obedecendo a lei de Deus, amando a Deus, amando o próximo e obedecendo à orientação dos sacerdotes que foram constituídos para esta finalidade, os profetas seriam dispensáveis. Então, a figura do profeta é um remédio de Deus contra a corrupção da religião. Então, nesse sentido, é que nós vamos ter, então, a unção de reis e a unção de profetas. Onde que eu quero chegar? Quando Jesus Cristo é batizado, desce sobre ele não a unção, mas aquele que é a unção, o Espírito Santo. Porque a unção, o óleo, é figura do Espírito Santo. Desculpem. Quando o Espírito Santo desce sobre Jesus no batismo, aquela é a unção suprema. Agora dispensa-se a metáfora do óleo e vem o próprio Espírito. É a realidade suprema. Quando Jesus anuncia seu ministério, ele fala assim, o Espírito, Lucas 4, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim pelo que me ungiu. Olha aí, o Espírito Santo unge.
Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, vai delegar este poder aos seus discípulos. Logo depois da ressurreição, ele fala: recebam o Espírito Santo, e sopra sobre eles. De acordo com Lucas e Atos, ele fala: não saiam de Jerusalém. Eu vou, mas volto. Não saiam de Jerusalém, até que do alto se cumpra a promessa do meu Pai, o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, que é a própria unção, foi derramado conforme consta em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo caiu sobre todos, homens e mulheres, velhos e jovens e crianças e escravos, estavam todos no mesmo lugar, na mesma sala, e foram todos ungidos pelo Espírito de Cristo. Quando isto aconteceu e aquela barulhada toda, né, que se seguiu, aquele espanto todo de pessoas falando nas mais diversas línguas, idiomas, né, e não línguas do céu, idiomas, porque as pessoas entendiam o que eles estavam falando, né? Pedro diz: não, gente, por que vocês estão curiosos? Ora, vocês não conhecem as Escrituras? O que está acontecendo aqui é o que Joel profetizou. Joel é um profeta que nós não sabemos bem em que época viveu, mas vamos supor que tenha vivido 7, 8 séculos antes de Cristo, né? Isso é discutível, não vem ao caso aqui. O que importa é que num período crítico da nação de Israel, em que até os sacerdotes estão corrompidos, e Joel fala para eles: vocês, sacerdotes, chorem, porque o juízo de Deus será pesado. No meio do seu livro, ele vira completamente o tom e ele fala assim: naqueles dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E este sobre toda a carne expressa um sonho do povo de Deus. O sonho de voltar a ser a nação santa, o reino sacerdotal. Porque as palavras usadas aqui por Lucas, elas são, eu sei que talvez a gente terá dificuldade de compreender, mas se você olhar depois comigo, Atos capítulo 2, versículo 17, quando Pedro está citando Joel, ele fala assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todo o mundo. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão vossos velhos. Preste atenção. Ele não ficou satisfeito de falar todo mundo e passa a enumerar as categorias desprezíveis da época: filhos e filhas, jovens, velhos e até sobre os escravos e escravas derramarei do meu espírito naqueles dias. O que o Pentecostes significa é: não existe mais casta de pessoas que detêm poder exclusivo na Igreja de Jesus Cristo. O Espírito Santo, que aqui é descrito numa linguagem de água, né? Derramado, né? Significa a plenitude da presença de Deus no meio do seu povo. E que todos foram ungidos por Deus, homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, qualquer classe social, porque quando há uma inundação, por mais profundo que seja o vale, por mais alta que sejam os picos, a inundação nivela tudo.
não tem mais vale, não tem mais montanha, não tem mais nada. A inundação, porque a linguagem aqui é de inundação. Derramarei do meu espírito de modo estrondoso, né? E este ato de Jesus Cristo, que é o ato final de Jesus Cristo não é a ressurreição. A ressurreição é apenas o meio pelo qual ele pode derramar o seu Espírito Santo e fazer de nós um só. Com isso, eu estou mostrando como Jesus se defrontou com os lugares sagrados, democratizando-os, nesse sentido que nós conhecemos, né, de liberar completamente as fronteiras do sagrado, e uma completa inovação, ou resgate, como queiram, da sacralização do ser humano. É claro que se trata de um pensamento extremamente avançado. As páginas do Novo Testamento vão demonstrar para nós a luta da Igreja para manter o testemunho de Jesus Cristo e as derrapadas também, né? Eu tenho um curso no meu canal aí, no Teologia Pé no Chão, em que eu falo sobre igreja que ser é esse, igreja atos e ações, pelo menos esses dois, em que eu trato sobre o falseamento da hierarquia na igreja primitiva. Porque você talvez fique pensando, Eliseu, mas a Bíblia fala em pastor, em apóstolo, em presbítero, em bispo, em diácono, não sei o quê. Pois é, veja lá o curso, né? Essas palavras foram traduzidas, né? E na minha compreensão hoje, o Novo Testamento poderia ter perfeitamente traduzido todas estas palavras para nos dar uma ênfase maior na inovação de Jesus Cristo. Porque a hierarquia impede, não é que atrapalha, impede que a igreja seja o povo de Deus. Onde você ergue a hierarquia do sagrado, das pessoas especiais, ungidas, que têm autoridade sobre a sua vida, você caiu da graça e voltou para o judaísmo, para a sinagoga do judaísmo, e daí você está no mesmo balaio que qualquer religião que, como eu disse no início, é baseada no lugar sagrado e nas pessoas sagradas. Eu queria ler um texto para vocês que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que amarra essa questão do sacerdócio. Então a gente poderia contar a história do sacerdócio assim: Deus propôs uma nação sacerdotal, a nação não quis, Deus então colocou um sacerdócio provisório para garantir o funcionamento da aliança. Séculos depois, o povo vai querer um rei, e Deus também concede. É a segunda concessão de Deus. Depois o povo vai querer um templo, Deus não quer. Claramente, Deus tira uma onda com a cara de Davi e fala: você vai fazer casa para mim? Eu moro em tendas, rapaz. 2 Samuel capítulo 7. Fantástica a ideia de Deus ali, né? Um Deus que não quer o aparato do palácio, não quer o aparato do templo, mas Deus concede provisoriamente. Por quê? Porque não era o plano original de Deus lá no Sinai. Não era, né? Bom, Jesus se defronta com esse sacerdócio e com esse templo no clímax da sua corrupção, enfrenta duramente o templo e seus hierarcas, né, as suas castas poderosas, porque elas estão no clímax da sua corrupção, né? Ele fala aqui, por exemplo, um texto que está diante dos meus olhos, Lucas 19,
Eu vou chegar no texto aqui que eu estou lendo e também já estou terminando. Em Lucas 19, ele fala assim: porque virão sobre ti os teus inimigos, te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te estreitarão por todos os lados, derrubarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque você não conheceu o tempo da sua visitação. E ele fala também depois, quando ele entra em Jerusalém, ele fala: a casa de vocês ficará deserta. Então Jesus está dizendo claramente que esse sistema templário sacerdotal chegou a um nível de corrupção que ele se tornou completamente condenável, irrecuperável. E ele institui, então, aquilo que nós hoje chamamos a igreja. Mas a igreja de Jesus Cristo, não a igreja corrompida, não a igreja que como nós conhecemos hoje, a igreja povo de Deus, a igreja dos uns aos outros, a comunidade dos irmãos e das irmãs, né? Aqueles que dizem ninguém solta a mão de ninguém. Nós não permitiremos, né? Porque nós temos um compromisso com o próximo, especialmente o menor dentre nós. E isso acontece ao longo, então, das páginas do Novo Testamento, mas eu queria chamar a atenção de vocês para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós conhecemos. E é muito curioso que seja Pedro, o primeiro Papa, o fundador da igreja, né, segundo a tradição católica, né? E quem sabe até os protestantes, né, coloquem em Pedro aí uma suprema autoridade. Mas é muito interessante, depois vocês leiam o capítulo 2 inteiro, quando ele fala assim: vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, reino sacerdotal ou sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meus irmãos, eu não sei, a minha Bíblia aqui, deixa eu ver, ela faz referência a Êxodo 19. Eu não sei se a sua Bíblia faz, mas se você ler Êxodo 19, 5 e 6, Êxodo 19, 5 e 6, e comparar com 1 Pedro 2, 9, você vai ver aqui um exemplo de interpretação do Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. Você vai ver que, embora Pedro não esteja citando o livro da lei, nem Moisés, ele não faz uma citação direta, como ele fez de Joel, por exemplo, ele está dizendo: vocês, porém, são raça eleita. Vocês querem falar de raça? A raça eleita de Deus. Sacerdócio real ou reino sacerdotal. São dois substantivos, não tem como traduzir, seria um sacerdócio reino ou um rei sacerdote, né? Não tem como traduzir. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês têm um só Senhor, o Pai, a fim de que proclamem as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês, meus irmãos, antes não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Pergunto: como nós vamos proclamar as virtudes de Cristo se nós imitamos o império? Como nós podemos proclamar as virtudes? Como nós podemos chamar aqueles que não são gente a serem gente? Aqueles que estão desumanizados a serem de novo humanizados, se nós não formos a comunidade humana, humanizada e humanizadora
de Jesus Cristo, que nos chamou das trevas. O que é treva? É o não ser, é a morte, é a objetificação, a coisificação do ser humano. Vocês não eram nada, vocês estavam todos perdidos e confusos. Ele lhes deu um modo de viver, ele lhes deu luz. Vocês alcançaram compaixão, a fim de quê? A fim de que vocês agora sacerdotizem aqueles que ainda continuam desumanizados, embrutecidos por causa da teologia do império, que entrou no nosso sistema religioso e que está coagindo as ovelhinhas na mão dos ungidões. Então eu falei no meu Face ontem, né? Antes de votar, assista a minha aula, para que você reconheça a sua liberdade em Cristo, a sua plena autonomia, a sua liberdade para não pensar apenas em si, para pensar no coletivo, para pensar no anúncio dessas virtudes, para nos realinharmos ao Cristo. Bom, com isso eu acho que eu coloquei para vocês a lógica de Jesus Cristo para a comunidade cristã. A comunidade cristã. Esta comunidade absolutamente horizontal, niveladora, civilizadora, humanizadora, fundada por Jesus Cristo e inaugurada no derramar do Espírito Santo, tem sua própria lógica. Tem sua própria lógica, né? Recentemente, eu não sei se foi nessa aula, em aulas passadas, não nessa, claro, alguém me fez lembrar daquele texto Vinho Novo em Odre Novo, né? Se você tentar colocar este evangelion, este evangelho de Jesus Cristo dentro da estrutura imperial, não funciona. O vinho vai se perder, vai vazar. É necessário odre novo para receber o vinho novo do Evangelho. Portanto, é a partir de Jesus Cristo e do Evangelho que nós devemos nos organizar. É em função do Evangelho que nós devemos nos organizar, né? E devemos, com absoluta segurança, santificarmos, no sentido mais digno dessa palavra, todas as pessoas. Cada pessoa, por mais embrutecida que ela esteja, por mais corrompida que ela esteja, ela é portadora de um chamado a ser humano, imagem e semelhança de Deus, portanto, habitação de Deus, a receber no seu corpo, na sua humanidade, o status que antigamente era de um templo. É por isso que Paulo vai dizer: vocês são santuário. Cuidem do seu corpo. Os gregos não cuidavam do corpo. Achavam que o corpo era apenas uma casca grossa que aprisionava a alma. E Paulo vai dizer: não, cuidem do corpo de vocês. Vocês são templo do Espírito. O Espírito foi derramado sobre vocês. Não? Aliás, melhor ainda não usar a palavra templo, a palavra santuário, que é o sentido de habitação, né? Mas eu espero que essa breve aula e uma aula monologal, né, tenha servido para pelo menos colocar em questão, em suspeição, toda a nossa lógica de lugar sagrado e toda a nossa lógica de pessoas especiais. Todo lugar é digno, todo lugar precisa ser restaurado, a natureza geme por essa restauração, e toda pessoa é sagrada e é especial. Toda hierarquização implica numa desumanização. Onde houver um homem ou uma mulher especial,
alguém está sendo desumanizado, ferido e destituído. É da lógica do sistema. Não adianta dizer para mim, Eliseu, mas você tem que ver o pastor da minha igreja, é um santo homem de Deus, a irmã lá, a pastora da minha igreja, o líder da minha célula. Não importa. É da lógica do sistema. Se alguém detiver uma autoridade exclusiva, alguém está sendo destituído e abusado do outro lado. A única forma de preservar o testemunho de Jesus Cristo é em uma comunidade de irmãos e irmãs comprometidos a reproduzir as virtudes de Jesus Cristo. Bom, com isso eu bati cravado ali, né? 11h30, libero aqueles que ainda não votaram para que o façam, na liberdade, no chamado do Evangelho, de um novo modo de ser humano, nova economia, nova lógica, novos valores, novo status para as pessoas, um país em que todos possam ser dignos, em que todos possam ganhar o seu pão de cada dia, possam viver dignamente, né? Deus ilumine, Deus abençoe vocês. Desculpem por ter que falar sozinho hoje. Espero que depois vocês revejam aí alguma coisa para maior esclarecimento. Uma boa semana. Anuncio com muita satisfação que na sexta-feira nós retomaremos o nosso mini curso, 4 aulas, não passa disso, é só o mês de novembro, um curso em que eu quero tratar sobre um assunto muito polêmico, muito debatido e no entanto, muito importante, chamado o estado intermediário, o que acontece com o ser humano entre sua morte e o escatom, a ressurreição. Portanto, é um desafio gigantesco que eu começo com vocês na sexta-feira às 8 horas. Grande abraço, beijo para todos e todas, fiquem com Deus, Deus abençoe.